Olá, seja bem-vinda a mais uma Hora Cast da Elis Beck. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial. Mas antes de falar dela, vocês já sabem qual é a nossa regra aqui, né? Primeiro, deixe o seu clique e o seu like aí para esse vídeo. Segundo, compartilha com a pessoa que é muito importante e vai gostar desse conteúdo. E terceiro, se inscreve no nosso canal para que você receba logo que a gente postar as nossas informações. Você é muito especial para nós, então deixe o seu like aí. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada extremamente especial. Uma jovem mulher, como diz ela, de alma velha, que está aqui hoje para falar com a gente sobre marketing de vendas, uma vendedora nata. Dani Costa, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, a HoraCast Elis Beck. Eu quero te honrar aqui hoje, eu quero que você se sinta à vontade no nosso espaço. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Depois dessa apresentação, eu não preciso falar mais nada. Bom, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, trazer um pouco mais desse conhecimento e estar aqui na presença dessa mulher maravilhosa, né? Então, gente, é o poder da ambiência, é o poder da conexão. Eu fico muito feliz. É um prazer estar aqui. Que bom que você está feliz de estar aqui. E eu estou muito feliz de compartilhar com você esse momento também. Gente que está aí criando essa conexão, essa trajetória. E a gente veio aqui para falar de negócios, falar de sucesso, que é o que você representa hoje no seu grupo. Mas, acima de tudo, para falar quem é a Dani, né? A Dani, essa menina mulher, né? Que tem tanto a agregar na vida de outras mulheres e está fazendo um trabalho incrível. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Dani Costa, eu sou especialista em marketing, mas eu sou vendedora, tá? Então, com muito orgulho. E comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E já, assim, a minha mãe me colocou num curso, numa escola de informática, e aí, escondida do meu pai, né? Porque meu pai extremamente antigo, assim, ela Cuidadoso, muito cuidadoso. E minha mãe pra frente. Ela é a minha inspiração de vida. E aí ela falou assim, vou te colocar num curso. Colocou lá no curso, pouco tempo, eu comecei a me desenvolver. Falei, eu quero trabalhar, quero ajudar aqui. E o dono da escola viu alguma coisa em mim, né? E aí eu estudava para pagar meus cursos lá. Então eu trabalhava para pagar os meus cursos. Então eu dava aula para os alunos, estudava de manhã, depois eu dava aula e ficava assim. E ia para a escola e passava o dia inteiro estudando, dando aula, indo para a escola com 13 anos. E aí nasceu essa necessidade. Eu já falava para os meus coleguinhas da escola que tinha que fazer curso lá. E daí eu comecei a aumentar o número de alunos e foi surgindo essa coisa natural. E aí, a Dani é a menina que teve sempre a mãe que apoiou, tem muitos sonhos. E que sempre ouviu, não é possível. Filho de pobre não faz faculdade. Você não vai chegar lá. Esquece isso. Você tá louca de sair do CLT? Você tá louca de abandonar isso? Então, sempre foi a menina e a mulher que ouvia os nãos e falava assim, não é pra mim, não. Isso aí é barreira. Não, eu transformo em si, né? Exatamente. E aí, eu fiquei muitos anos no mercado imobiliário de alto padrão aqui em Campinas. Trabalhei com corretores numa imobiliária incorporadora. Então, nunca como corretora, e sim treinando corretores. Eu ensinei corretor a ser corretor sem eu ser corretora. Então, isso aqui é incrível. A arte de ensinar. Loucura, ensinar é uma arte, loucura. né? Eu falo, gente, como eu vou fazer isso? E aí, pegando estagiários ou pessoas de muitos anos no mercado e ensinando a vender, né, esses imóveis. E imóvel de alto padrão é um pouco difícil. Jornada de compra é de 18 meses. Então, além de você ensinar o vendedor a vender, você tem que ensinar a paciência para ele, né? Porque 18 meses é um período. Com um único cliente. E criar o relacionamento, entender a necessidade. Então, assim, aprendi muito nesse período, né? E aí, eu tinha muitos anos nessa vida, uma loucura, fazendo gestão de corretores, equipe de vendas,
3 celulares. Para onde eu ia, as pessoas brincavam comigo. Falavam assim, você não consegue parar 1 minuto, porque quando não é um celular, é o outro, é o outro, é o outro. Então, para onde eu ia? Eu ia num jantar com uma amiga, 3 celulares na mesa. Eu tava com a minha família, 3 celulares na mesa. E não parava. Era 24 horas, 7 dias na semana. E eu falei, Jesus... Aí que eu comecei a ficar doente, né? Esse é um processo, né? Você falou uma coisa que eu achei super interessante e é uma coisa que eu trago sempre nas nossas conversas, tanto aqui quanto na mentoria, quanto na imersão. Eu trago muito essa questão forte que chama crenças. A Dani, eu quero fazer esse parênteses aqui para você entender o seguinte. Quantas vezes ela falou que ouviu não? Nossa. Por quantos momentos ela ouviu não? E normalmente... são crenças estruturadas na família. E ela trouxe algo muito importante. A minha referência foi a minha mãe. Porque as crenças, elas são formadas na infância. E é exatamente através do que a gente ouve, vê e sente dos pais ou pais substitutos. Isso é regra da formação de crenças. É óbvio que tem outras interferências. Mas essa é a parte mais fundamental na formação de uma crença. E quando você traz isso de uma força assim tão, né, determinada e poderosa de que ouvi isso, mas isso não entrou, porque aí eu trago a questão da identidade. Porque eu já sabia quem eu era. E quem era o modelo que eu estava seguindo, que não se importava por não, então eu consegui o resultado que eu tenho. Só que às custas de perder a saúde, talvez, né? Que é essa coisa de começar a agregar muita coisa e realmente entender que, olha, tem coisas mais importantes. Eu estou deixando de viver com os amigos. Eu falo, estar presente. Porque quando você tem 3 celulares, que você vai para um jantar, que você não está presente. Não. Porque a toda hora você está ali, ó, dando Exatamente. atenção para outra coisa, né? Exatamente. E como foi esse processo? Como estávamos falando, eu também sou muito workaholic. Eu sou apaixonada por trabalhar. Eu amo trabalhar. Então, é muito difícil, porque você vai criando vínculo, o seu trabalho acaba se tornando tão natural para você, que assim, você não se vê fazendo outra coisa, você não se vê... Vira uma rotina automática, igual a gente estava falando. De você viver aquilo e achar que aquilo é normal. Que é normal. Os 3 celulares, para mim, era normal. Quando eu passava um final de semana que, sei lá, passava 2, 3 horas, ninguém me ligava, eu ficava desesperada, porque eu achava que tinha acontecido alguma coisa. Mas isso também não te dá, assim, dependendo da pessoa, estar com 3 celulares, saber que sou procurada o tempo inteiro. Eu tô te falando isso porque isso aconteceu comigo também. Não dá aquela sensação de poder? Sou importante. Sim, com certeza. E aí é o eu. E aí eu não olho para quem tá do lado, né? Eu não olho para a Exatamente. família, eu não olho para os amigos, porque não, eu sou uma pessoa importante. Eu sou muito solicitada. Não, minha agenda não tem tempo. Exatamente. Né? A gente costuma ter o ego, né? Quando o ego começa a aparecer. Você tem essa ilusão, assim, nossa, depende de mim. Nossa, as pessoas precisam de mim, você tá sendo procurada. Se eu não tiver, nada acontece. Exatamente. E aí, quando eu me vi nessa rotina, eu falei assim, não. E tinha acabado de me casar também, não tinha tempo pro meu casamento. A gente se casou no sábado, na segunda eu tava trabalhando. Deixar de curtir momentos, de viajar, de estar com família, por causa disso. E aí, falei, não, tá na hora de sair disso, né? De procurar novos ares e me desenvolver mais como pessoa, como profissional e ter mais qualidade de vida. Porque a gente começa a ver, mulher ainda começa a ver no cabelo, na unha, aí vai fazer um exame, tá com anemia, e aí sente fraqueza, e, enfim, vai acontecendo várias coisas que te forçam a parar, a desacelerar, e olhar pra você e falar assim, alguma coisa está acontecendo e isso não está certo. E aí eu falei, caramba, né? Tem que parar. E aí eu desacelerei um pouco, vim para Hortolândia, e aí eu comecei a prestar serviços em empresas para fazer gestão. Você era de onde? Você vem da onde? Eu venho aqui, eu trabalhava em Campinas, né? Então, eu tinha isso de ir e vir todos os dias. Eu amo moto também, sou apaixonada por moto, né? E era uma preocupação. Meu pai, meu esposo, minha mãe. Você vai para Campinas de moto todo dia? Mas eu sou apaixonada por isso. E aí, e eles ficavam malucos comigo, né?
E aí, tudo bem. Passou, eu vim para Hortolândia, que é onde eu moro hoje. E comecei a prestar serviço numa empresa jurídica, formar também equipe de vendas, desenvolver. O marketing jurídico é muito desafiador, porque você é proibido de fazer tudo, né? Você não pode isso, não pode aquilo. Tem muitas limitações, na verdade, né? Exatamente. Limitações legais, na verdade, porque você quando está nessa área jurídica, você está envolvendo outros interesses que não só os Isso. seus, né? Então, Interesse é muito público, né? complicado. Então, você tem que servir. Mas é muito bom também, porque a gente para... Aí foi quando eu pensei, não é só vender, é você também informar, é você desenvolver, é você servir o outro através do marketing, aí sim você atrair e converter. Exatamente. Então, assim, foram muitos aprendizados. Eu passei por várias coisas, além dessas experiências que foram as que me fizeram desenvolver mais como profissional. Fui maquiadora, trabalhei com logística, gente, eu fazia de tudo, de tudo. E Eu a nunca sua parei de formação? trabalhar. Qual a sua formação Eu sou principal, formada em assim? marketing. Eu fiz pós em negócios imobiliários, que eu fiquei muitos anos nessa área. E aí vou me desenvolvendo, Vai se descobrindo né? em outras Isso. áreas, outras habilidades. Cursos, então. Isso é muito legal. Sabe o que eu acho mais interessante? Eu quero falar para você que está aí, que não é só a sua primeira formação que vai fazer diferença na sua vida. É, primeiro, aquilo que está dentro do seu coração. Eu falo que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente ama. Eu vi a Dani falando assim, eu amo trabalhar. E todas nós temos esse dom de amar trabalhar. E se você está reclamando hoje do local que você está, do ambiente que você está, é porque você não está no local adequado. Então, busca dentro do seu coração, dentro de si, o que você ama fazer. Porque quando a gente ama o que a gente faz com prazer. Não é trabalho, é prazer, é diversão. Porque você faz aquilo por prazer. É isso que você está trazendo agora, nessa importância, né? A minha formação é administração, eu sou gestora pública, né? Eu sou palestrante, mentora, mas eu gosto de todas essas coisas que eu faço. Eu faço por prazer. Eu estou lá por prazer. Porque se a hora que não der mais fugir dos meus princípios e valores, eu vou falar, olha, já deu, não é para mim aqui, eu preciso estar num outro ambiente, num outro local. Como eu já fiz isso e você também certamente já fez. Então, é normal e você pode fazer isso. Mas primeiro você tem que entender, costumo dizer que muita gente busca o porquê, né? Começa pelo seu porquê. Começa pelo seu talento. Pelo seu talento, aquilo que arde no seu coração, aquilo que pulsa forte e que você faz com prazer, que você nem sente a hora passar. Usa o seu talento e vai. E assim, é engraçado você falar isso, porque eu passei por um momento que eu fiquei perdida. Porque eu sempre fiz muita coisa, sempre voltada a vendas, só que antes de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu tinha uma dor dentro do meu coração. Porque eu falava assim, caramba, eu já fiz tanta coisa e não me encontro em lugar nenhum. Eu não sei o que fazer. E aí eu falei assim, eu tô cansada de começar algo e não terminar. De começar, sou maquiadora e e chega uma hora, não dá mais. Eu tô no mercado imobiliário muito bem e aí chega uma hora, não dá mais. Eu falei, o que... Porque assim, eu amo trabalhar, mas eu não encontrava um motivo para levantar da cama todos os dias e fazer igual você falar, fazer o coração pulsar. E aí Prazer eu pensei, em fazer, né? exatamente, fazer assim, eu não sentia isso, sabe, essa vontade. Eu gosto de estar nessa muvuca, nessa movimentação, mas eu não entendia, não sentia, eu só estava ganhando dinheiro, só. E aí eu estava muito frustrada, extremamente frustrada. E é difícil você tomar essa decisão e se encontrar. Extremamente difícil. E você falou, eu vou fazendo uns cortes aqui que vai vindo na mente. Quando você fala assim, eu só estava ganhando dinheiro, eu uso muito essa frase, você me desculpa que eu vou usar uma frase que não é pejorativa, não quero falar que as pessoas estão fazendo isso, mas é uma forma de prostituição, quando você troca o seu tempo por dinheiro. É uma forma de prostituição, eu só estou fazendo isso porque eu ganho dinheiro. Porque ninguém quer estar nessa vida. Uma pesquisa já foi feita com várias pessoas, homens e mulheres, que atuam nesse ramo. Mas eles não estão lá porque eles querem, porque eles amam fazer isso. Não. É uma necessidade. Eu troco meu tempo por algo que vai me dar dinheiro.
Então, isso é para dar clareza para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você está fazendo algo que você não ama, que você não gosta, só pelo salário que você tem, é a mesma coisa de se prostituir. Não tem outro caminho, né? É exatamente isso. Eu me sentia assim, porque eu não entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo, tinha dinheiro, mas era só isso, sabe? E as empresas, aquela loucura, meta, isso e aquilo, desenvolvimento. Mas por quê? Por que que eu levantava da minha cama todos os dias para fazer aquilo? Sabe? Não era ruim, não tô falando que era ruim, mas eu não encontrava um propósito para fazer o que eu estava fazendo. E aí eu me via perdida, porque eu passei por muitas coisas, comecei faculdade de Direito, parei, sou tecnóloga em nutrição, passei por muitas coisas, né? E aí eu falei assim, o que me aquece o coração? E aí quando eu falo que minha mãe é minha inspiração, ela é mesmo. A minha mãe, ela é depressiva, não mais, né? Ela tá muito bem, graças a Deus. Passou por uma fase. Quase perdi ela 2 vezes, né? E assim, era uma dor muito grande. E ela sempre foi o meu exemplo de força, de determinação, de que vai dar certo. E eu ver aquela mulher extremamente forte sendo derrotada, eu falava, caramba, qual que é o sentido disso? Sabe? Para onde a gente vai? O que a gente está fazendo? Naquele momento passa assim na cabeça aquele medo de, será que é esse o meu caminho? Talvez, Olha, não sei. Até arrepiei aqui agora. Porque eu falo assim, o meu maior medo era passar a mesma coisa, sabe? Não entender por que eu estou aqui. Porque eu perguntei para ela algumas vezes, quando ela estava em crise, eu falava assim, mas mãe, a senhora não tem motivação para continuar viva? E ela pegava assim, não. E ela falou assim, mas nem seus filhos é motivação? E ela, não. E aí aquilo, eu falava, meu Deus, se nem isso é motivação para uma pessoa querer continuar, o que a gente vai fazer? É que é engraçado isso, né? Quando a gente lida com esse processo, a motivação, não é que a motivação está no outro, porque a motivação é isso que arde no coração, sabe? Eu não dependo do outro para estar bem. Está em mim. E como é que eu enxergo isso? Como é que eu vejo isso? Como é que eu lido com isso? É exatamente isso. E aí, você disse tudo agora. Porque foi exatamente... Eu falei assim, primeiro eu preciso me fortalecer para dar força para ela, dar força para minha família, para os meus irmãos. Sou muito apegada a eles, tenho 2 irmãos mais novos. Ao meu pai também. E aí eu falei assim, como a gente pode superar isso? E aí eu comecei a envolver ela, porque era difícil tirar ela de dentro de casa, era difícil fazer alguma coisa que ela não queria fazer nada. E eu comecei a envolver ela. Mãe, vamos? Não, não quero, não tô bem. Vamos sim. E aí, vamos a eventos, a encontro de mulheres, e ela começou a ver esse mundo. E aí, quando eu vi a minha mãe ressurgir das cinzas e ela se amar, porque eu entendi que mesmo ela sendo mãe, e que para uma mãe o filho é tudo, não é. A mãe, ela tem que se amar primeiro, porque antes dela ser mãe, ela é mulher. E aí ela tem que se ver desse jeito. E aí, quando eu entendi isso e que eu vi minha mãe se vendo como mulher, que ela era capaz de mais alguma coisa, e quando ela começou a se amar acima de tudo, e eu trabalhando isso com ela, e para mim foi transformador. E sabe por que é transformador? Porque eu sempre uso esse texto. Você só dá o que você tem. E a própria Bíblia, ela nos dá esse ensinamento, né? Primeiro, ame a você, ou ame o outro como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me enxergo, se eu não tenho essa conexão comigo, como é que eu vou conectar com outra pessoa? E naquele momento em que ela falou que nem os filhos seriam motivos, porque não era mesmo. Porque o que eu vou dar para ele se eu não tenho? Como é que eu dou amor? Como é que eu se não tá em mim? Aí, quando você descobre isso, aí você volta a ser um dos motivos. Mas é difícil você ouvir isso e você entender isso, sabe? Demora bastante. E dói, né? Lógico. Mas você tem que entender que é a doença, que é o momento, que é o psicológico, que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção. Mas você percebe que a dor,
é o que te faz ou morrer ou te faz viver. Sim. Porque a dor é o crescimento. A dor faz parte do crescimento. E se você não está crescendo, você está morrendo. Só tem 2 caminhos. É verdade. Então, quando você sentiu dor, que você entendeu isso, qual foi a sua posição nesse momento? Eu preciso me fortalecer para... Ajudar ela. E você cresceu. E você cresceu com Exatamente. isso. E você conseguiu ajudar e trazer para um outro momento. Então, eu sempre digo que a dor faz parte do processo de crescimento. Não dá para ser hipócrita e falar, não, a gente está crescendo, está evoluindo, para você abrir seu negócio, para você abrir a sua empresa. Muito dolorido, gente. Pelo amor de Deus. Mas é o processo de crescimento. Eu estou abrindo mão da minha zona de conforto, que é ter o salário todo mês, para falar, não, eu sou capaz e vou investir em algo. E tem um processo para isso. E esse processo é doloroso. As responsabilidades, saber que chegar no fim do mês, eu não vou ter salário, eu tenho que bancar minhas contas. Então, se eu não agir agora e sentir essa dor agora, eu não vou ter lá na frente. É verdade. Então, é essa percepção de consciência que é importante. E isso foi o que aconteceu com você nesse processo com a sua mãe. Exatamente. Eu falo, até brinco, né, pro meu esposo, eu falo, olha, na dor a gente aprende muito. Eu aprendi muito na dor. Tô quase cansada de aprender na dor já. Eu já quero coisas positivas, pessoas com energias que te levam pra cima. Porque a sensação é que você tá correndo contra a maré o tempo todo. Você tá ali e as pessoas te acham maluca. Quantas pessoas da minha família, as pessoas mais próximas, é as que mais te acham maluca. E não acreditam em você. Isso não vai dar certo. Para com isso é fantasia. Não, volta. Por que você vai largar seu emprego? Nossa, você tinha um bom é muito engraçado. emprego. Eu falo muito isso porque, assim, todas as coisas que eu faço, primeiro tem Deus na minha vida, né? E eu uso, assim, a Bíblia é o meu mantra para tudo que eu executo. E tudo que a gente vive hoje tá lá, tá escrito. Foi todo o processo, toda a jornada de Jesus na Terra foi assim. Quando ele foi, que por um acaso a mãe e os irmãos estavam ali, que alguém falou assim, não, mas vai chamar sua mãe e seus irmãos? Falou assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque nunca acreditaram em mim, né? Não acreditam no que eu prego. E aí, então, é isso que você trouxe. Quanto mais próximas as pessoas são, menos capacidade elas têm de entender. E eu falo que às vezes é ignorância mesmo, que a ignorância é falta de conhecimento. Então, e não vão andar com você. Eu costumo dizer, ó, quem não anda comigo vai sempre ficar para trás, porque eu não vou parar para esperar ninguém chegar, me alcançar. Então, eu tô sempre correndo. Então, aí tem uma amiga que fala assim, eu tô correndo contigo, tá? Não esquece de mim não, que eu tô aqui. Eu falo, eu não vou parar para te esperar a sua vontade, esperar, amanhã eu faço, amanhã... Não, meu. Por isso que o meu lema é a hora e agora. Porque assim, vamos fazer, vamos. Não é pra depois. Tá disponível? Tamo. Porque assim, o depois é amanhã. Eu não posso viver no futuro. Eu posso planejar algumas coisas do futuro. Eu não posso deixar que o meu passado me barre, me pare. Porque eu fiquei triste porque alguém falou isso. Não. Vamos lá. Aprendizado, né? O passado é aprendizado. É construir essa jornada. E eu acho que isso que você fez com a sua mãe é muito bom, né? No sentido de que você aprendeu e trouxe ela para uma consciência nova, né? Sim, com certeza. Bom, hoje a minha família, eu acho que eles ouviram tanto que eu era louca, então hoje eles já me apoiam. Falaram, vamos apoiar essa loucura dela aí, que tá tudo certo. É só mais uma, vamos lá. ver. Mas tá dando certo até agora, então acho que essa loucura aí funciona. Funciona, né? Os grandes loucos foram os homens e as mulheres mais brilhantes da história da humanidade, né? Nós tivemos grandes compositores, músicos, cientistas que eram taxados como loucos pela família, pela sociedade, e hoje são tidos como os heróis da história, né? Da evolução, do crescimento, então, da tecnologia. Tudo isso, todas essas pessoas foram taxadas como loucas. Eu falo, então, a gente está dentro de um ótimo contexto de loucura. Loucura que produz e que traz resultado. Eu acho que isso é o que fortalece essa crença de realização, que é a que você está trazendo hoje, de conhecimento, de resultado, que é o que você tem, né?
Muito obrigada. Eu costumo falar, no mundo louco é loucura você ter sanidade. Então, Exatamente. Se a gente isso, está né? vivendo essa realidade. E me fala um pouco desses seus projetos agora, né? Vamos falar dos projetos. Hoje a Dani trabalha com... Eu Depois que saiu dessa trabalho. loucura, cuidou da sua Isso, mãe. exatamente. Como eu disse, a inspiração veio dela, porque eu vi que esse movimento de mulheres transformava vidas. E aí eu vi isso transformar na pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Se eu conseguir fazer isso com ela, eu quero fazer isso com outras mulheres. E aí... O coração. Nossa, meu coração! Eu não consigo, sabe, descrever isso, de A tanta sensação. paixão. E começou pequenininho. Ai, ajuda uma amiga manicure que não pensava em ter um MEI, não pensava em nada, trabalhava igual uma doida, como ela poderia melhorar isso. E conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco é uma maquiadora, que eu também já fui maquiadora, então eram as dicas. E a nutricionista, que eu fiz técnica. E foi indo. Foi indo. E eu falei assim, caramba, eu posso transformar a vida dessas mulheres. Não só motivando, fazendo elas, mas profissionalmente. Treinando. Então, pegar o conhecimento que eu tenho e levar para elas. Então, foi quando eu descobri qual era o meu propósito. Porque hoje eu acordo todo dia e eu falo assim, qual mulher eu vou transformar hoje? Qual vida eu impacto hoje? Exatamente. Então, o que eu posso fazer por ela? Sabe? E eu vejo isso. E cada depoimento, cada mensagem, cada coisa... Quando você faz por amor e você vê aquele resultado, não tem preço que pague isso. Exatamente. Né? Você tem uma gratidão, assim, gigantesca. E aí foi quando começou a nascer aos pouquinhos. Comecei a frequentar núcleos de mulheres, reuniões de mulheres, estar nesse meio. A minha cidade também, ela é uma cidade nova, mas está crescendo, tem muito potencial. Tá num processo de crescimento muito grande, né? Nossa, Hortolândia está um processo de expansão muito grande. Exatamente. E assim, tem surgido, graças a Deus, muitas grandes mulheres oportunidades. Empreendedoras, né? Aquela mulher Não, esse é um movimento crescente e infinito, eu já falei. Nossa, gente. É infinito isso, falo... assim, não tem... E assim, para você que tá aí, você que é mulher e busca isso, você tem espaço, todas as pessoas que passam aqui por essa sala, no HoraCast, com a Elis Beck, todas as mulheres que passaram aqui, elas atuam diretamente com mulheres e tem espaço para você. Escolhe qual é o movimento que você quer fazer parte, que está dentro do seu negócio, que está dentro da sua essência, que você se identifica mais, mas vem. Porque nós somos um grupo forte, que está se fortalecendo cada dia mais. E tem espaço para você aqui. Aliás, tem espaço para todas as mulheres, porque aqui não existe competição. Não. Nós somos parceiras na evolução constante dessas mulheres. Exatamente. A gente pode aprender com a outra o tempo todo, mesmo Sempre. que seja uma colega de profissão. Exatamente. A gente não tem que olhar como um inimigo, ela vai roubar minha cliente. concorrente, gente, né? Pelo amor de Deus, se você mora num lugar e atende uma região, a outra não vai. E mesmo que ela seja sua vizinha, e se você não estiver dando conta, chama para uma parceria, faz Exatamente. junto. O que ela está fazendo de diferente que você pode aprender, o que você pode agregar na vida dela. Exatamente. Então, é isso, sabe? É essa construção. E só dessa forma que a gente consegue crescer e evoluir, né? Exatamente. Tanto como mulher, pessoal, profissional e tudo. Então, é isso. E aí foi surgindo esse movimento de mulheres. E aí eu lancei a minha turma. Falei, não, eu quero criar, já que eu fazia isso para grandes empresas, pequenas empresas, eu quero fazer isso para mulher empreendedora que não tem noção de nada. E às vezes eu penso, gente, elas não têm assistência, não tem alguém que segura na mão e fala assim, vem, segue esse caminho aqui. É o básico, é você fazer o básico bem feito que vai dar resultado. Então, vem, até você chegar no avançado, conseguir escalar o seu negócio e ter outros resultados. Mas, assim, eu vejo essa necessidade de ninguém falar assim, olha, você está começando, segura na minha mão. Porque a gente não teve isso, né? Porque quando a gente estava começando, é assim, ó, chilapada, uns 10 negócios eu entrei, comecei, parei, fui... E, de repente, o primeiro daria certo se tivesse uma orientação. Exatamente. A gente tem um grupo, né, chamado Network delas também,
que faz esse projeto Uhum. de crescimento, de trazer essas mulheres da região de Campinas, ali da região do Campo Grande, para estar junto, para caminhar junto, para crescer junto, para tirar dúvidas, para aprender. Então, esses movimentos são extremamente importantes. Sim. Eles vêm para alavancar o negócio, para te tirar de uma zona de conforto, te colocar no outro nível, para conectar pessoas, fazer parcerias. Sim. Isso eu acho que é, assim, brilhante, assim, esse movimento que a gente cria em vários setores. Tem, né? Eu falo que tem tanta gente, tanta gente boa, que você junta com 2, 3 ali, você monta Time de milhões. um time de milhões. Então, eu acho que isso é importante. E agora vocês estão com um lindo evento que vai acontecer aí, né? Dia 30 de Dia julho. 30. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse evento, como vai ser, né? Como é que tá as expectativas? Bom, é o Fênix Color Up, então eu trabalho com o Fênix, como eu disse, são mulheres que ressurgem das cinzas, né? E Color Up, que é a Inara, minha parceira, uma amiga muito querida que vem Estará me aqui ajudado, semana que vem. muito, assim, ela abre portas, ela conecta. Ela é uma mulher que transforma vidas também, sabe? Ela me inspiro muito nela. E uma ajuda a outra, né? Com Tem um certeza. carinho gigantesco por ela, pela história dela. E aí ela trabalha, né? Um posicionamento de imagem. E assim, gente, não tem coisa melhor do que você linkar marketing digital com posicionamento de Com imagem. certeza. Se juntar isso, o caminho é um só, sucesso. Então, a gente fez essa parceria e o projeto é trazer esse evento cada vez mais e ter várias versões dele, cada vez melhorando. Sim, claro. E nesse evento do dia 30, a gente vai ter também especialista com transição de carreiras, porque a gente conhece, tem muitas mulheres que têm na dúvida ainda. Sim, claro. Se vão largar o emprego, se não vai. Contratação assertiva para quem já está um pouquinho mais à frente, né? E quer Sim. fazer contratações. Mostrar também os desafios do digital, que não é fácil. Um seguidor não paga conta. Mas se você tem 100 que é engajado e que é o seu público certo, você consegue vender e pagar a conta. Sim. Então, a gente vai trazer tudo isso. É um dia para a mulher, ela se sentir à vontade. Então, a gente está fazendo um ambiente descontraído, para ela achar que tá num final de semana com a família dela, na verdade, com amigas dela, empreendedoras também, que querem seguir para o mesmo caminho. Eu acredito muito no poder da ambiência, né? Então, Eu quando a também. gente tá numa energia... Eu sou defensora do poder da ambiência. Assim, Quando a gente tá num lugar em que a energia é a mesma, as pessoas têm propósitos parecidos e querem seguir um mesmo caminho, não tem como andar errado. Então, esse é o propósito do Fênix Color Up. Muito conhecimento, transformar a vida, virar a chavinha, assim como a minha já foi transformada, a minha mãe já foi transformada, já transformei de outras mulheres. Quero transbordar conhecimento. Quando a gente transborda conhecimento, a gente agrega mais coisas. Eu aprendo com você, você comigo. E é isso, né? Com certeza. Então, é um dia para a mulher empreendedora pensar nela e no negócio dela. E, de alguma forma, fazer isso, alavancar o negócio dela e ela saber que ela é capaz e que ela Sim. pode mais, cada vez mais. Ai, que delícia. Bom, eu vou estar no evento, né? Já estou confirmada nesse evento. Quero estar lá junto com vocês, vivenciando esse marco, aprender, né? Eu tenho um grande mentor que ele fala assim, quando você não senta para aprender, você não está habilitado para ensinar. Porque o primeiro passo para você ensinar é você antes aprender. Então, a gente está no processo evolutivo. E o processo evolutivo, ele inclui aprendizado. Todo o tempo da nossa jornada, a gente está aprendendo. Então, assim, a gente tem que aproveitar a jornada, vivenciar a jornada, viver o processo, mas aprender com ele. Que é esse caminho que a gente trilha aqui, que a gente traça nessa existência. Eu costumo dizer que a gente foi feito para crescer e evoluir. Crescer, evoluir e multiplicar. As pessoas acham que multiplicar é só fazer filho. Não. Multiplicar é multiplicar conhecimento, multiplicar habilidades, multiplicar conhecimentos. Então, a interpretação que você dá para a Bíblia é a mesma que você dá para a lei. Cada um lê e interpreta de um jeito. É aquilo que a pessoa acredita. Dani, o que significa Deus para você? Tudo.
Eu não faço nada sem falar com ele antes. Eu falo que eu tenho uma comunicação muito íntima com ele, né? Porque é meu melhor amigo. Eu acordo, eu falo, ai, Senhor, o que a gente vai fazer hoje? É aquela loucura, né? Eu e ele é uma relação. E todas as decisões da minha vida, eu sinto ele muito próximo, né? Quando foi para eu largar o mercado imobiliário, que eu tinha essa vida, esse poder requisitada, e ele me falando, olha, não segue por esse caminho, tem coisa melhor te esperando. E aí eu fui, e aí estava mais próximo da minha casa, da minha família, ainda assim prestando serviço, mas foi uma construção. E até, e nessa empresa que eu estava prestando serviço era muito boa, eu tinha um bom relacionamento, era uma excelente profissional, e foi engraçado, porque eu tinha um relacionamento tão íntimo com a dona, nós ainda temos, somos amigas, e ela me queria por perto, né, o tempo todo. E ela, não, Dani, eu não quero que você seja PJ, eu vou te registrar porque eu quero que você tenha estabilidade, nananã. E aquilo me doeu de um jeito, eu não estava nem pensando em nada disso. Mas eu entrei em estado de desespero, de luto. E toda decisão que era alguma coisa, eu sentia Deus falando comigo. Filha, não é assim. Filha, segue por esse caminho. E aí, era ele me falando, porque eu sentia uma Conduzindo, dor, né? negócio, Quando você assim. se permite ser conduzida, Exatamente. é fantástico o resultado. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tem certeza? Porque eu não posso agora. Eu tô passando por um momento da minha vida financeira que essa estabilidade seria incrível. É tudo o que eu preciso agora. E aí, nessa do que eu preciso e que realmente é pra você O seguir eu, ou né? não, O eu. era ele me falando e eu falando assim, não, mas eu preciso disso. E ele falando, não, é esse caminho. E ele me dando aquela dor no coração. E eu falando, não, mas eu preciso disso. E aí eu falei, quer saber? Eu vou te ouvir, sabe? Eu vou te ouvir e vou seguir por esse caminho que o senhor tá me dizendo. E aí estamos aí, nessa missão de mulheres empreendedoras. Estou muito feliz com o resultado. As minhas alunas da tutoria, ver elas se desenvolvendo e tendo a mentalidade de empresária. Uma coisa é aquela mentalidade de ser autofuncionária, né? Autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Aí eu pago minhas contas. No fim do mês eu pago minhas contas, mas só paga as contas? Eu falo para elas que elas não... quando elas iniciam comigo, elas têm um autoemprego. Elas se deram um autoemprego. Elas assinaram a carteira de trabalho delas, né? Porque às vezes perguntam, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta? Pagar a conta. Eu falo, por que você empreende para pagar a conta? Só para pagar a conta fica no emprego, na empresa, vai lá. Porque é mais tranquilo, você não tem dor de cabeça. Se você ficar doente, você coloca uma atestado, você vai receber do mesmo jeito. Você empreende porque você quer mais, porque você é capaz de mais, você quer entregar uma qualidade de vida melhor para sua família, você quer viajar. Então, assim, não é por isso. Não é para pagar a conta. Não. Quer pagar a conta, você abandona e vai assinar sua carteira Exatamente. Essa é uma das minhas falas, inclusive, na mentoria. Ô, Dani, falando de experiências, né? A gente está falando aqui de experiências que a gente entrega. Qual é a experiência mais marcante na sua vida? Nossa, que pergunta difícil, gente. Aqui só tem pergunta fácil. Experiência mais marcante na minha vida? Você contou uma experiência que você teve com Deus. Foi uma grande experiência. Uhum. Dentro da área profissional, qual a experiência que foi mais marcante para você? Então, vamos direcionar para a área profissional. Quando eu fui palestrar a primeira vez, e aí, quando eu terminei a palestra, primeiro que eu estava muito nervosa, mas eu só iniciei assim, depois fluiu com muita naturalidade. E quando eu terminei, todo mundo veio e falou assim, você nasceu para isso. E eu não me via como palestrante, como mentora, como uma pessoa que era capaz de direcionar outras pessoas. Eu fazia isso com amor, né? Porque é o meu conhecimento. E aí, quando as pessoas falavam, você nasceu para isso, nossa, foi incrível. Eu falei, caramba. E aí, foi muito transformador e muito marcante. Eu acho que a primeira palestra foi sensacional. Eu falo que é o dom de usar os talentos. O dom dos talentos, né? Que a gente recebe e deixa
escondido em algum lugar. Dani, a gente tá aí se aproximando do nosso final. Ai, que pena, foi que pena, incrível. né? Incrível nosso bate-papo. Ficaremos aqui o dia inteiro falando de projetos, mas eu quero que você sinta-se acolhida nesse espaço, né? Quando quiser voltar, minha irmã fala, Elis, quero Eu voltar, a volto, experiência hein? foi boa, tem outras Incrível. novidades, tem outros projetos. E antes da gente terminar, eu sempre costumo terminar com isso, com uma frase da Dani, para se tivesse que deixar escrita em um outdoor, jornal, revista, qual seria a frase da Dani? Você não facilita a nossa vida, né? Gente, ela coloca a gente em cada sinuca de bico. Bom, tem uma frase de um mentor que eu carrego pra vida. E é, enquanto você pensar em centavos, você vai continuar recebendo em centavos. E é o que eu levo para as minhas alunas e para as mulheres da minha vida. Sabe? Para de pensar pequeno, você é capaz de muito mais. Então, tudo tá no poder da mente. Com certeza. Bela lição, bela frase. E realmente tudo está no poder da mente, né? Eu sou defensora disso, de que tudo começa no pensamento. Eu tenho um mantra que é do Napoleão Hill, né? Que ele fala assim, as coisas, antes de acontecer, efetivamente, já aconteceram na sua mente. Sim. Então, se já aconteceu aqui, você é capaz de fazer. Uhum. Então, assim, isso para mim é fato. Assim, eu penso uma coisa, põe no papel. Vai acontecer. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Exatamente. Né? Não vai ser amanhã, não vai ser depois, mas vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso, assim. Eu sou muito visual, cognitiva, nesse sentido de falar, não, senti, tá aqui, vamos lá. Vamos fazer acontecer. Onde as pessoas acham a Dani, quem quiser entrar em contato com a Dani, saber mais sobre a mentoria dela, como que faz para entrar em contato com ela, tirar dúvidas. Bom, onde as pessoas te acham? Eu sou uma pessoa do digital, então se colocar Dani Costa Mercadóloga, vai me encontrar. Mas o meu Instagram, @Dani Costa Mercadóloga. Lá tem todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais, e vocês conseguem me localizar por lá. Exatamente. Então, você que tá aí, segue lá a Dani, vai lá, deixa um comentário. A gente já postar uma foto, inclusive, vocês deixam um comentário lá, tá? Comenta, engaja. Né? Engaja aí com a gente, né? Faz favor. E a gente tá aqui para contribuir com as mulheres especificamente, né? Que é a nossa linhagem aí, a nossa linha. Falo que as minhas ancestrais têm um forte vínculo com essa minha realização com mulheres. Porque, inclusive, estou escrevendo um livro que fala da história das minhas ancestrais, né? As mulheres que eu conheci, né? Então, assim, aí você olha assim e fala, meu, tá aí da onde que vem essa questão de querer ajudar outras mulheres, de querer estar junto. Porque mesmo as que estiveram lá no período da escravidão, que foram escravas, elas sempre cuidaram de outras mulheres. No parto, na criação dos filhos. Então, eu falei, meu, que fantástico que é isso. Mas eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, valioso de estar aqui com a gente hoje, de abrilhantar esse nosso HoraCast aqui, né? Ai, foi incrível, gente. Eu já recomendo. Você vem aqui, já pede pra Elise, conta a sua história. Essa mulher é incrível. Ó, coloca a gente numa sinuca de bico, mas arrasa. Não, aqui tá tudo certo. E hoje eu tive a honra de receber aqui Dani Costa. Sou ruim de nome, mas Dani Costa. E que tá aí na área do marketing digital. Ela que é especialista nisso. E veio abrilhantar o nosso HoraCast de hoje. E vou te lembrar mais uma vez. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. A gente se vê semana que vem. Dani, um grande abraço para você. Sucesso. E depois, acompanha aí os nossos Instagrams, que nós vamos estar postando tudo do evento do fim de semana. Ai, vai ser incrível. Obrigada, gratidão por estar aqui, viu?